Caso você não saiba o que é um iceberg, icebergs são um estilo de conteúdo bem popular na internet. Um iceberg costuma organizar informações de denominada obra ou assunto, separando-as em tópicos dentro de camadas que, quanto mais fundas, mais obscuras e desconhecidas são essas informações. Caso você não me conheça, então, oi, beleza? Eu sou o Kozora e costumo fazer vídeos parecidos com esse. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Nível 0. O céu. Eras. A Cartoon costuma ser dividida em 7 eras. A Checkerboard, de 1992 a 1997. A Powerhouse, de 1998 até 2003. A CN City, de 2004 a 2006. A Nudes, de 2007 a 2010. A Checkit, de 2011 até 2015. A Dimensional, de 2016 até 2021, e a Era Pastel, que é de 2022 até o momento atual. As eras geralmente são formas de separar em grupos os desenhos de certo período e, consequentemente, o público da Cartoon. Cada um dos grupos costuma ser marcado/iniciado por algum evento importante no canal, como mudanças de interface ou foco narrativo e visual de seus novos desenhos. CN City. Como foi comentado no último tópico, cada era é marcada por um evento, e o melhor exemplo é a CN City. Como o nome sugere, ela era uma espécie de cidade da Cartoon, cujo os personagens da época habitavam. Ela costumava aparecer nos intervalos entre episódios e mostrava diversos personagens da Cartoon interagindo entre si em cenários mais cotidianos, como uma cidade mesmo. Apesar de ter sido talvez a interface mais amada de toda a Cartoon, a CN City ainda acabou por terem custo e complexidade muito altos em comparação a outros tipos de vinhetas menos pretensiosos, assim dando origem aos nudes e consequentemente uma nova era no canal. HBO Max. Fundada em 2020, a HBO Max é o streaming que engloba todas as propriedades intelectuais da Warner Bros., indo da Cartoon até a DC e Harry Potter. O motivo principal de estar aqui nesse iceberg é o fato dos desenhos da Cartoon terem migrado para a HBO Max, o que fez com que criassem alguns quesitos muito debatidos pelos fãs e que possam ter prejudicado o canal em favor do streaming e da Warner em geral. Adult Swim. Apesar de muitos não terem conhecido quando crianças, o Adult Swim sempre foi um sucesso da Warner. O Adult Swim é basicamente a versão mais 18 da Cartoon, tendo séries e principalmente desenhos para adultos. Um dos fatores que o popularizou foi que, ao invés de ser um canal próprio, o Adult Swim compartilhava a grade com a Cartoon Network. Enquanto a Cartoon ficava com o horário de manhã e de tarde do canal, o Adult Swim ficava com o horário da noite, da madrugada e muitas vezes com o chamado horário nobre. O Adult Swim conseguiu alcançar grandes status e ser o maior ninho de desenhos adultos, mesmo compartilhando grade com a Cartoon. Jogos e site. Durante seus anos, a Cartoon sempre foi se atualizando, e uma consequência disso foi tanto os jogos quanto o site da Cartoon. Dentre os jogos, os que mais marcaram as crianças foram alguns como de Apenas um Show, KND, Ben 10 e até o de Jovens Titãs em Ação, se for contar uns mais recentes. Quanto ao site, ele costumava abrigar vários jogos da Cartoon e até a episódios de seus desenhos. Infelizmente, o site acabou sendo fechado em 2024, mas pelo menos os conteúdos dele foram atribuídos ao HBO Max, não os deixando virar Lost Media ou algo do tipo. Crossover Nexus. Em 8 de outubro de 2018, foi lançado o episódio número 18 da segunda temporada de OK Kyle. Mas, surpreendentemente, esse episódio era diferente dos demais de OK Kyle. Ele era simplesmente um crossover de OK Kyle e Steven Universo, Ben 10 Reboot e Jovens Titãs em Ação, em comemoração aos 25 anos da Cartoon. Apesar da escolha dos desenhos do crossover não terem sido as favoritas dos fãs, esse crossover ainda trouxe diversos elementos interessantes. A história do episódio é de que um ser chamado Strike acabou invadindo a CN City e petrificando ela e os seus personagens.
dentre os clássicos até alguns mais recentes, fazendo com que os 4 que fugiram tivessem que se juntar para derrotá-lo. Mesmo sendo só um especial à parte, os fãs amaram o episódio e a reaparição da Sin City, sendo lembrada muito positivamente pelos fãs do canal. Nível 1. A superfície. 41. O mais malvado de todos. Outra Semana no Cartoon foi um dos shows mais diferentes da Cartoon na década passada, sendo uma junção de tudo de novo que saía na semana de forma misturada e humorada, tendo coisas icônicas como o amiguinho e o informante, mas com certeza o aspecto mais icônico do show foi o número 41, o número mais malvado de todos. Ele apareceu originalmente em um episódio de Ursos Sem Curso. Nesse episódio, os ursos eram roubados por um jogador de basquete e acabaram culpando o que vestia a camisa 41, o que fez com que o pardo dissesse a icônica frase do número 41. Noutra Semana no Cartoon, esse número passou a ser uma piada e parte central da série, se tornando um de seus aspectos mais memorados. Molho da Mulan em Rick and Morty. Na terceira temporada de Rick and Morty, o Rick diz que seu objetivo é achar um molho, mas esse molho não é um molho picante qualquer. Ele é especificamente o molho que foi comercializado pelo McDonald's em 1998 na estreia de Mulan. Esse desejo incomum do Rick por um item mais incomum e raro ainda, acabou causando uma caça dos fãs por este molho distribuído em 98, causando também uma oferta e demanda enorme sobre esses molhos. Tendo em vista o grande sucesso do molho, o McDonald's decidiu relançar o molho em porções limitadas, gerando grandes filas e decepção de alguns fãs. O gosto do molho é descrito como um molho salgado levemente adocicado. The Problem Solvers. Esse é o nome de um dos desenhos mais peculiares da Cartoon. Problem Solvers é um desenho feito em 2010 e que é amplamente reconhecido como o pior desenho da Cartoon, se não um dos piores em geral, tendo uma história no mínimo fraca e uma animação tão feia que é considerada uma das piores da história, principalmente devido à sua psicodelia extrema, cenários com um grande overdesign e aos piores designs de personagem que eu já vi em toda a minha vida. Mesmo com as críticas, o desenho ainda conseguiu uma segunda temporada antes de ser completamente cancelado em 2013. Foco em jovens titãs em ação. Não é mistério para ninguém que, mesmo com críticas pesadas pela crítica e fãs dos personagens, Jovens Titãs em Ação ainda tenha infestado a Cartoon, chegando a ter uma época em que ocupou a grade inteira da Cartoon. Apesar das reclamações constantes, o desenho quase nunca perdeu força. Pelo contrário, ficou cada vez mais forte. Esse aspecto deixou muitas pessoas perplexas sobre o porquê disso. A melhor conclusão sobre esse aspecto é de que o desenho só é estranhamente lucrativo para o público mais infantil, assim justificando o espaço abundante que ele veio tomando dentro do canal. Mordetwai. Em 2011, um usuário do DeviantArt fez uma série de histórias crossover de desenhos animados, e dentre todos os crossovers, um se destacou, no caso, o do Mordecai e da Twilight de My Little Pony, cujo formam um casal nessa história. Então acabou surgindo um fã-clube desse chip e com o tempo a artista foi fazendo mais conteúdo envolvendo os dois. Mas, alguns anos atrás, esse chip acabou viralizando como meme com diversos redesenhos e paródias da imagem do Mordecai e da Twilight, assim tornando um casal tão peculiar em algo estranhamente conhecido para o grande público. Final alternativo de Samurai Jack. Samurai Jack foi um dos grandes sucessos da Cartoon nos anos 2000, sendo muito querido pelos fãs do canal, o que consequentemente fez com que o seu final mais triste não agradasse a todos os fãs, que queriam que o Samurai Jack terminasse feliz com a Ash. Mas, para a alegria desses fãs, em 2020 saiu um jogo de Samurai Jack que decidiu dar o final mais otimista que era tão almejado pelos fãs da série. No jogo, após a luta final contra o Aku, a Ash não desaparece, e os dois conseguiram viver juntos e felizes para sempre,
sendo considerado como uma variação canônica do final da série, com muitos o considerando como o oficial. Live action de meninas superpoderosas. Os fãs do desenho original se sentiram extremamente decepcionados após o reboot de Meninas Superpoderosas em 2016, assim criando uma necessidade de trazer novamente a dignidade para o desenho. Então, em 2020, a Warner começou a fazer um novo projeto relacionado ao desenho, o que logo acabou caindo a conhecimento público, criando diversas teorias sobre o que seria esse projeto. Até que, em 2023, foi vazado um trailer que mostrava que aquele projeto seria uma série live action de baixíssimo orçamento da CW e que o foco da série seria basicamente o de mostrar as meninas tentando viver suas vidas de adultas mesmo traumatizadas. Afinal, aqui o professor Otônio é um canalha que não se importa com as três e que usou elas por causa de seus poderes, o que obviamente não agradou nem um pouco aos fãs do desenho, que rapidamente fizeram com que a Warner cancelasse a produção de forma silenciosa. Bebidas alcoólicas. Devido a Cartoon Network ser um canal focado em um público juvenil, quando as obras queriam manifestar ou usar algum elemento mais adulto, os desenhos tinham que usar outras coisas para simbolizar tais quesitos da vida adulta, sendo o principal desses as bebidas alcoólicas, cujos são frequentemente substituídos por alimentos normais, como as asinhas de frango em apenas um show e os doces de flapjack. Essas representações, que fazem alusão a bebidas ou alucinógenos, apesar de potencialmente estranho, esse recurso fez com que muitas histórias de desenhos que amamos tivessem conseguido se estabelecer e se tornarem os desenhos que vimos e conhecemos hoje em dia. Boomerang. Nos anos 2000, quando a Cartoon estava parando de exibir alguns de seus desenhos mais antigos, eles tiveram a ideia de criar um segundo canal para passar esses desenhos, assim criando o Boomerang. O Boomerang é praticamente o irmão mais novo da Cartoon, mas que ao invés de usar as roupas antigas do irmão, ele usava os desenhos antigos dele. Com o tempo, o Boomerang foi ganhando um pouco mais de espaço e consequentemente ganhando shows próprios, como o Banícola. Mas, infelizmente, em 2021, o canal acabou sofrendo uma espécie de cancelamento/reboot que encerrou o canal, cujo foi substituído por um novo canal chamado Cartoonito, com um novo foco no público pré-escolar. Aprendendo com PIB. Em 2021, para o 1º de abril, o canal do Adult Swim no YouTube acabou soltando o trailer de um desenho que de início parece ser só um desenho infantil, mas que depois de alguns segundos mostra uma espécie de glitch e começa a dominar não só as pessoas, mas também o mundo da PIB. Não só as pessoas e o mundo da PIB, mas sim todos os mundos, infectando os seus habitantes, assim fazendo com que a PIB tivesse que ir fugindo entre mundos e matando os infectados. Essa premissa encantou a todos e fez com que o vídeo pegasse mais de 40 milhões de views no YouTube. Mas mesmo com o sucesso estrondoso do trailer, o projeto acabou não indo para frente, estando quase que totalmente descartado pela Warner. Mas como nem tudo é ruim, pelo que eu pesquisei, alguns fãs estavam fazendo um fã-filme sobre o show. Eu não pesquisei muito a fundo, mas se vocês quiserem, pode ser algo interessante de se pesquisar. Banimento do Adult Swim no Brasil. Desde sua criação em 2005, o Adult Swim sempre foi criticado pelos pais e responsáveis por exibir desenhos adultos no mesmo canal televisivo que a Cartoon, que é um canal historicamente mais infantil. E esse acúmulo de reclamações ao Adult Swim acabou fazendo com que, em 2008, o Celso Russomano liderasse uma campanha para bloqueá-la no Brasil, o que fez com que inicialmente o bloco fosse sofrendo alterações até o momento em que só valia mais a pena retirá-lo do país, assim fazendo com que o Adult Swim acabasse trocando de canal várias vezes, até que em 2023 o Adult Swim finalmente ganhasse um canal solo e fixo aqui no Brasil, sendo o paradeiro atual do Adult Swim no nosso país. Mixels. Em colaboração com a Lego, a Cartoon criou uma franquia chamada Mixels. Os Mixels são basicamente uns seres elementais feitos de Lego, tendo os elementos de fogo, gelo, eletricidade, pedras, gosma, mágica,
madeira, borracha e espinhos, além de alguns tipos posteriormente incrementados à franquia. Mas os Mixels ainda têm um extra, o de que você pode fundir 2 tipos de Mixels para formar um Mixel mais forte por um breve período. Os Mixels receberam uma minissérie na Cartoon, algumas figuras de Lego e até um jogo de celular que honestamente me agrada muito. No fim, depois de um tempo com essa colaboração, ambos pararam de produzir conteúdo dos Mixels, recebendo avaliações mistas sobre os produtos da franquia como um todo. Nível 2. Águas Rasas. Over the Garden Wall se passa em Clarence. Em 2014 era lançado o primeiro episódio de Over the Garden Wall, dando início a essa minissérie que veio por se tornar extremamente amada pelo público e pela crítica por sua história misteriosa e, consequentemente, isso acabou fazendo com que, mesmo após o fim da série, ainda se criassem teorias a seu respeito. Mas uma em particular acabou ficando muito famosa na comunidade de desenhos em geral, que no caso é a de que Over the Garden Wall se passa não só no mesmo universo de Clarencio, mas como que também é na mesma cidade do desenho. A teoria surgiu primeiramente porque no episódio do amiguinho em Clarencio, quando ele vai enterrar o amiguinho em uma floresta, acaba aparecendo a silhueta de 2 jovens iguais aos protagonistas da minissérie. Quando os fãs viram isso, eles começaram a ver se tinham outras referências do tipo em outros episódios, e surpreendentemente tinham, como o fato da cidade do Clarencio ser literalmente igual à de Over the Garden Wall, e por possíveis referências no cenário, o que, apesar de ter sido confirmado pelos criadores como apenas referência, ainda é uma das melhores teorias entre desenhos da Cartoon. Meninas Superpoderosas Geração Z. Quando a Cartoon se consolidou como um dos fortes canais de televisão do Zewa, eles decidiram que precisavam expandir sua influência para o resto do mundo. E quando eles foram para o Japão, eles decidiram que o certo a se fazer era se adaptar às mídias de lá, no caso, os animes. Assim, criando Meninas Superpoderosas Geração Z, em parceria com a Toei, cujo tem algumas leves diferenças em sua história para se adaptar ao público japonês. Elas são que as 3 eram garotas normais de 13 anos até serem acertadas pela substância Z, que lhes concedeu poderes, cujo também se diferem da animação clássica, sendo via transformações com equipamentos tipo Sailor Moon, com a lindinha recebendo uma vara de bolhas, a florzinha tendo um ioiô e a docinha ganhando simplesmente uma marreta. Além do que já foi mencionado, o desenho também adaptou alguns infames vilões do desenho, como o Macaco Louco. Apesar de uma recepção mista dos fãs do desenho original, a adaptação acabou concluindo o seu objetivo de abrir espaço para Cartoon no Japão e de completar o cronograma de desenhos da grade. A invasão da Cartoon na Nickelodeon. Em meados dos anos 2000, a Cartoon vivia o auge da sua rivalidade com a Nickelodeon, principalmente depois da Nickelodeon ter tirado o sarro da Cartoon. Então, como vingança, a Cartoon Network conseguiu colocar um anúncio de si nos comerciais da Nickelodeon. Antes que você se pergunte, a forma cuja Cartoon conseguiu para passar um comercial na Nick foi porque naquela época a Nickelodeon não revisava quais seriam os anúncios publicados, contanto que não infringissem a classificação indicativa, fazendo com que isso fosse possível. O comercial nos mostrava o Johnny Bravo e o Dudu invadindo o território laranja, que se refere a Nickelodeon, e de forma rápida falavam para as crianças largarem a Nick e mudarem de canal. No caso, para a Cartoon. Flapjack se passa em Hora de Aventura. De forma semelhante à teoria anterior sobre Over the Garden Wall, essa teoria afirma que esses 2 desenhos são do mesmo mundo. As teorias começaram pelo fato do Flapjack mencionar o seu desejo de conhecer uma suposta Terra dos Doces, cujo poderia facilmente ser o Reino Doce. Outra semelhança mais notável é de que em ambos os desenhos aparecem alguns seres idênticos chamados de Homens de Negócios, que também têm a mesma aparência em ambos os desenhos, além de também terem vários paralelos entre o Flapjack e o Finn, desde a aparência até a origem. Mas por fim, após muitos anos dessa teoria ter se popularizado, ela foi meio que confirmada em um episódio de Fiona e Cake, em que nós vemos explicitamente o Prismo monitorando o universo de Flapjack, confirmando que Flapjack
pelo menos faz parte desse multiverso. Ben 10 e Mutante Rex. Por volta dos anos de 2010, a Cartoon tinha como dois de seus maiores programas Ben 10 e Mutante Rex, que devido a seus focos e estilos semelhantes, sempre se foi esperado um crossover entre os desenhos. Crossover esse que surpreendentemente aconteceu em 2011, como um especial de 40 minutos que une os dois desenhos, pegando o Ben do Supremacia Alienígena e colocando ele no traço de Mutante Rex. Dentro da história, o Ben Tennyson acabou indo para o universo do Rex, que desencadeia nos dois se juntando e lutando lado a lado para derrotar o vilão do especial. Um fato curioso sobre o crossover é que ele foi o responsável por trazer novamente, depois de muito tempo, o XLR8 e Ultra T, Planeta Cartoon. Lançado em 1997, esse desenho surgiu como um spin-off de um outro desenho da época, sendo sobre dois personagens que estão presos, apresentando os episódios como se fosse um programa de TV, com enquetes, pilotos de desenhos da Cartoon e alguns episódios do desenho original. Posteriormente, em 2012, o desenho acabou voltando repaginado com um novo foco sendo na apresentação dos desenhos da época do show antigo para a Cartoon de 2012, mas com algumas leves mudanças como a exclusão das aparições de alguns desenhos antigos pela falta de orçamento. Mas mesmo com limitações, o desenho ainda conseguiu manter sucesso considerável, o suficiente para também aparecer algumas boas vezes no Adult Swim. Tom da Toonami morreu. Como mencionado anteriormente, a Cartoon já tentou entrar no meio dos animes algumas vezes, com uma dessas tentativas tendo sido o Meninas Superpoderosas Geração Z. Mas diferentemente desse exemplo, a Cartoon também tentou explorar animes já existentes, assim criando uma parceria com diversos estúdios japoneses, incluindo até uma recente parceria com a Crunchyroll. Mas mesmo com várias animações nesse bloco, uma coisa que sempre se manteve foi o Tom, o anfitrião do canal. Visualmente, ele é um robô que habita uma nave cujos únicos residentes são ele e a IA da nave, a Sarah, permanecendo assim até hoje. Mas o que muitos se esquecem é do fato de que o Tom já morreu oficialmente e foi mais de uma vez. A primeira morte do Tom foi em 2000, durante um evento em que ele foi consumido por uma gosma vermelha, fazendo com que a Sarah tivesse que fazer um upload dele em uma nova versão de seu corpo, criando o Tom 2, que tragicamente morreu 3 anos depois, e quando tudo parecia estar tranquilo para o Tom, ele foi morto a tiros em 2019, assim fazendo ir para a sua atual e sexta versão, que pelo menos até agora não se acidentou em nenhum momento. O que eu pessoalmente acho engraçado é que o Tom morreu mais vezes enquanto estava na Cartoon do que quando se mudou para o Adult Swim, sendo que ele ainda está há mais tempo no Adult Swim do que na Cartoon. Eu gostaria de passar aqui rapidinho e pedir para que, se vocês tiverem gostado do vídeo até aqui, que deixem o like e se inscrevam. Ambos são de graça, não demoram quase nada e me ajudam e muito. Para vocês terem noção, se todas as pessoas que viram o meu canal no mês passado estivessem inscritas aqui, eu já teria passado e muito da meta dos 1000 inscritos. Então, agora que o recado está dado, então, voltemos ao vídeo. Nível 3, Águas Médias. A morte da Dona Tromba. Hora de Aventura foi lançado em 2012, e é de conhecimento geral de que as primeiras temporadas de Hora de Aventura tinham uma caracterização bem mais leve e trivial do que as temporadas posteriores. Mas eles decidiram fazer algo diferente do que a maioria daquela parte do desenho fazia. No episódio 4 da primeira temporada, a Dona Tromba acaba comendo uma maçã especial que faz com que ela simplesmente explodisse, nos levando a crer que ela havia morrido. O que, apesar de ser refutado depois quando revelam que ela só se teletransportou, ainda esconde o detalhe interessante de que originalmente era para ela ter morrido nesse episódio. Mas a Cartoon barrou a ideia por considerá-la muito pesada, o que fez com que de última hora os criadores fizessem uma cena rápida dela após a explosão, tanto que nem tem a cena em alguns DVDs. Noites Gélidas. Urso Sem Curso é um dos desenhos mais proeminentes da Cartoon da era Shacket, com seu foco, óbvio, em um grupo de ursos vivendo a sua vida, com cada um deles tendo diversas histórias, algumas focadas no grupo ou outras focadas principalmente em um deles. E curiosamente, o que é considerado o melhor episódio de Urso Sem Curso
é um desses. Em Noites Gélidas 1 e 2, nós acompanhamos o Polar indo em uma luta clandestina de robôs, com seu robô aspirador Tornado, o que acaba fazendo com que o Polar entre em uma aventura em que ele se une a uma mulher chamada Iana para derrotar um cara rico. Mas mesmo com o episódio tendo sido acima da média como um todo, no fim dele o Polar acaba descobrindo que essa mulher é a filha do Yuri, cujo foi quem cuidou do Polar quando o Polar era criança, com a única coisa revelada sobre tendo sido que o Yuri acreditava ter perdido sua filha e mulher antes de ter conhecido o Polar, com o episódio sendo encerrado assim, com ele reconhecendo ela. Apesar da alta aprovação do público pelo episódio, a série nunca mais retomou nenhum assunto, nem os personagens, deixando um final inconclusivo para o possível melhor episódio de Urso Sem Curso. KingofU.com. Como o nome desse tópico sugere, ele é referente à página de algum site, mais especificamente o Tumblr, e de forma semelhante a um tópico do meu iceberg de Gumball, esse tópico é referente a uma conta dos animadores de Hora de Aventura no Tumblr. Conta essa que contém desenhos de momentos, storyboards ou cenas avulsas de Hora de Aventura e de Fiona e Cake, havendo uma grande frequência de postagens na época em que Fiona e Cake estava sendo lançado. O nome da conta também é claramente referente ao Rei Jiu, cujo é o antagonista da série que assume o poder do Reino Doce por um certo tempo. Aparentemente, pelo que eu pesquisei, esse perfil chegou a ser mencionado dentro da série como um site do próprio Rei Jiu no episódio Casamento da Maçã, cujo ele propaga o site enquanto foge da sacela, gritando para entrarem nesse link. Ace no Gorillaz. Como eu presumo que vocês já saibam, o Gorillaz é uma banda muito famosa dos anos 2000, que é, em suma, caracterizada pelo fato dos membros da banda serem personagens 2D, ao invés de humanos, também tendo uma história própria fora as músicas, se aprofundando nos personagens da banda, sendo eles Murdoch, o baixista, Russell, o baterista, Noodle, a guitarrista, e 2D, o vocalista, com cada um tendo sua própria história que eu não vou contar aqui porque ocuparia muito tempo do vídeo, mas que sempre foi continuando com o passar dos anos, até que em 2018 eles fizeram um crossover no mínimo surpreendente, trazendo o Ace, líder da gangue Gangrena de meninas superpoderosas, para a banda do Gorillaz, substituindo temporariamente o Murdoch enquanto ele estava na prisão, chegando até a participar de um álbum e de um videoclipe da mesma época, se tornando um membro honorário da banda até o Murdoch voltar. O motivo da parceria foi que, como o criador de Meninas Superpoderosas e o do Gorillaz são amigos, eles decidiram colocar o personagem verde Bad Boy de um no lugar do personagem verde Bad Boy do outro. Os monstros de Coragem não existem. Coragem é um dos grandes desenhos da Cartoon da era dos anos 2000, se destacando devido à sua história e estilo bizarro e assustador, com vários monstros ou anomalias aparecendo no lugar nenhum em cada episódio. Mas o padrão que sempre deixou os fãs encucados foi que, mesmo com todas as anormalidades do desenho, o Eustácio e a Muriel quase nunca se abalavam ou achavam que havia algo estranho acontecendo, fazendo com que o Coragem tivesse que salvá-los repetidamente. E esse fato fez com que os fãs criassem muitas teorias, mas a principal de todas afirma de que o motivo para isso é o de que todos os seres e coisas anormais que vemos no desenho não passam da imaginação do Coragem. Essa teoria se baseia tanto no que já foi dito, quanto pelo fato de que, como o nome do desenho diz, o Coragem é um baita de um covarde, o que acaba criando a possibilidade de que seja só a paranoia do Coragem em ação. O mais interessante da teoria é o fato de que o criador da série já foi questionado sobre se essa teoria era real e ele ter respondido que sempre viu muitas teorias sobre o desenho e que nunca ousou discordar de nenhuma delas, pois para ele essas teorias são somente a forma que cada um interpreta a obra em questão e que elas são mais sobre nós do que sobre o desenho em si, o que de certa forma é verdade. Restaure o Omniverse. Quando o Ben 10 Omniverse foi lançado em 2012, ele acabou sendo muito divisivo por ele ser muito ousado, ter uma mudança de arte brusca e ser confuso na continuidade.
Mas com o tempo, as pessoas começaram a perceber o quanto o desenho se aprofundou na lore do universo de Ben 10 e no quanto ele segurava pontas soltas antigas e criava coisas novas autorais, fazendo com que ele fosse sendo lentamente amado pelos fãs da franquia. Mas quando as pessoas simpatizaram com a versão, houve o reboot de Ben 10, que, como todos vocês sabem, foi completamente odiado por tudo e todos. E como consequência, os fãs criaram a campanha Restaure o Omniverse, com o intuito de fazer a franquia ignorar a existência do reboot e seguir onde o Omniverse havia parado, ou seja, explorar tudo que o Omniverse não tinha conseguido explicar ou se aprofundar o suficiente. Apesar de famoso e muito comentado no fandom, o movimento não chegou a ter grandes proporções fora representar a opinião dos fãs, sendo mais um grito coletivo do que uma campanha formal. Colher prateada. Em Laboratório de Dexter, o fator que chama a atenção é o Disque M para macaco, que, caso você não saiba, é um segmento do programa focado nas aventuras secretas de super-herói do macaco de estimação do Dexter, tendo, em suma, 8 episódios. Mas dentre todos esses episódios, uns chamam muito mais atenção do que os outros. No episódio Barbecue, o macaco de Dexter acaba tendo que salvar a Terra de 2 seres. Um é o que dá nome ao episódio e outro o que dá nome ao tópico. E esses tinham como objetivo literalmente churrascar a Terra e os seus seres, sendo uma evidente paródia do Galactus e do Surfista Prateado. Esse episódio e os seus personagens acabaram ficando muito marcados pelo público, tanto pela referência quanto ao fato de que ambos foram banidos do desenho. Os motivos do banimento são tanto o óbvio, de ele ter pego muitos elementos dos personagens da Marvel, quanto a personalidade do Colher Prateada, que acabou ficando muito mal visto pelo público por ter uma personalidade extremamente extravagante e convencida, sendo considerado um estereótipo ofensivo de pessoas da comunidade LGBT da época, fazendo com que a Warner não quisesse mais estar vinculada à imagem desse personagem. Nível 4. Águas Profundas. Projeto Gilroy. Esse é o nome do que é uma das maiores Lost Medias da Cartoon. Ele é referente ao piloto de um suposto projeto de animação da Cartoon nos anos 2000. Ele é considerado como completamente perdido por não ter vídeo, imagem ou áudio oficial, tendo apenas menções em currículos de animadores e em listas internas da Cartoon na época. Infelizmente, não se tem mais muitas informações sobre o projeto, então não tem muito mais o que falar, mas todo esse mistério a consolidou como uma das maiores Lost Medias da Cartoon Network. 1123 Wilson Way. Apesar de não ter aparecido muito nesse vídeo, Mansão Foster para Amigos Imaginários é um dos grandes desenhos dos anos 2000 da Cartoon, tendo marcado a infância de milhares de crianças que cresceram vendo aquela mansão. E de forma parecida com o que aconteceu com desenhos como Gumball e KND, os fãs começaram a procurar alguma possível localização geográfica em que teria uma mansão que nem a do desenho. Todas as informações oficiais que englobam a geografia dessa mansão são o fato de que o criador confirmou que o desenho se passa em algum lugar mais ao noroeste e que o endereço da mansão no desenho é 1123 Wilson Way, o que, com o tempo e falas do criador sobre as suas inspirações, fez com que os fãs conseguissem reduzir para ser em Eureka, na Califórnia, mais especificamente na mansão Carson, cujo é amplamente considerada como a maior residência vitoriana de toda a América, segundo especialistas. Assim, confirmando que tanto o endereço quanto a mansão em si não tenham algo muito próximo da realidade. Conexões entre Over the Garden Wall e a Divina Comédia. Over the Garden Wall é uma das maiores obras que já vieram da Cartoon. E além disso, ele também conseguiu ser um dos desenhos que mais geraram interpretações e teorias na Cartoon. Mas uma das principais interpretações que os fãs tiveram foi a de que o desenho é uma releitura moderna do Inferno de Dante, com cada episódio adaptando um dos 9 círculos do inferno, mais um do vestíbulo. Segundo essa visão, o Wirt seria o Dante, por ser meio melancólico e medroso. O Greg espelharia o Virgílio por ser alguém otimista que conduz o Wirt pela sua jornada, de forma que lembra o Virgílio. Além da dupla, a Beatriz
faz referência à personagem de mesmo nome, que mesmo diferente da personagem do livro, ainda mantém a característica de prezar pelo bem dos dois. A última analogia entre personagens que costuma ser citada é a de que a Fera é uma adaptação de Lúcifer, por governar o desconhecido e ser o mal final do local em que a história se passa, além de terem algumas coisas que ambos fazem que acabam se coincidindo. Um grande exemplo disso é que na Divina Comédia, todos que se auto-infringem se tornam árvores que têm suas folhas comidas constantemente por arpias, o que pode acabar lembrando as almas sem esperança que são transformadas nas árvores de Edelwood pela Fera. Além dos já ditos, essas analogias vão muito além do que já foi citado neste tópico, sendo uma perspectiva muito querida e rica em detalhes que melhoram e muito a qualidade da obra original. Criança 25. Mesmo que muitos não tenham visto alguns dos desenhos mais recentes da Cartoon, é inegável que O Mundo de Greg foi um sucesso dessa era, sendo um dos desenhos da Cartoon mais vistos nos últimos anos. Mas mesmo os fãs do desenho provavelmente nunca notaram a existência de um certo personagem, mesmo ele aparecendo em vários episódios. Apesar de não ter nome no desenho, a produção o apelidou de Criança 25 porque ele foi o 25º figurante a ter seu design pronto. Mesmo sendo um figurante, ele ainda tem algo que o torna único, que é a sua evolução vista ao percorrer do desenho. Em sua primeira aparição, ele era apenas um garotinho loiro. Depois ele apareceu todo sujo de lama, até que ele apareceu com um visual que lembra valentões de filmes dos anos 80, com mangas rasgadas e um palito de dente. Posteriormente, depois de sua fase valentão, ele aparece careca, com tapa-olho e algumas cicatrizes, o que acabou evoluindo para ele ter ficado cheio de tatuagens, incluindo as palavras amor e irado em seus punhos. Depois ele apagou os desenhos e ficou em um visual praiano até que ele deixa o cabelo voltar a crescer, veste mais roupas, ganha um bigode e estranhamente também ganha um cigarro. Por fim, não me pergunte como, mas ele simplesmente morreu e virou um fantasma, concluindo a sua história secreta. Na conta de um dos animadores que participaram do Mundo de Greg, nos foi revelado alguns detalhes sobre ele, incluindo o detalhe de que já tentaram fazer um episódio sobre ele que provavelmente contaria a história que vislumbramos, mas que devido à demanda de episódios, esse episódio acabou tendo que ser rejeitado. Fred Coquinho e a Ilha das Frutas. A Cartoon sempre teve uma rivalidade fortíssima com a concorrente Nickelodeon, e o grande trunfo da Nickelodeon sempre foi o fato deles terem Bob Esponja, que eu nem preciso explicar o quão grandioso é. Devido a essa desvantagem perante o canal rival, a Cartoon Network sempre tentou ter o seu Bob Esponja, geralmente tentando fazer do seu próprio jeito. Mas mesmo com as tentativas, eles nunca conseguiram chegar na mesma magnitude que Bob Esponja alcançou. E devido a isso, a Cartoon decidiu tentar seguir a mesma linha de Bob Esponja, assim resultando em Fred Coquinho e a Ilha das Frutas. Quando o desenho foi lançado, ele já foi dado como fracasso. Os fãs perceberam que era só uma cópia piorada de Bob Esponja, resultando em uma nota 2.6 no IMDb, e no cancelamento do desenho depois de só 13 episódios. Eu amo as terças-feiras. Em 2011, a Cartoon acabou confirmando a produção de um novo desenho para o canal, mas o que chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de que aquele desenho estava sendo feito em parceria com o Neil, que, caso vocês não conheçam, ele é um cantor famoso do Zewa e começou a fazer sucesso lá pelos anos 2000 e pouco. A ideia do desenho era para ser sobre uma jovem de 16 anos que herdaria uma maldição que faria com que ela fosse obrigada a combater um mal desconhecido nas terças-feiras, pelo resto de sua vida. Quando perguntado, o Neyo disse que ele fez o conceito do desenho pensando em sua irmã. Outro detalhe importante sobre o desenho é que o estilo de animação seria inspirado totalmente por Boondocks, que, se você não conhece, é um desenho americano muito amado do Adult Swim e que tem um estilo de animação baseado em animes, só que ainda mantendo um leve tom de desenhos ocidentais. Porém, por algum motivo, o desenho foi silenciosamente cancelado. Toonheads. Em meados dos anos 90, a Cartoon Network havia acabado de ser criada,
tendo um foco em desenhos animados, principalmente nos do estúdio Hanna-Barbera. Mas de todos os programas que a Cartoon tinha a oferecer, um deles se diferenciava de todos os outros. No caso, o Toonheads. Para início de conversa, o Toonheads nem era um desenho como os outros. Ele era uma série documentária focando em toda a antologia e bastidores do mundo dos desenhos animados, com longos episódios de meia hora que mostravam um tema específico em cada episódio. Os tipos de tema variavam entre trabalhos de determinado diretor, a evolução de um personagem ou temas mais curiosos como desenhos da Segunda Guerra Mundial ou desenhos perdidos, com este último sendo os que mais chamam a atenção pelo fato de esse documentário exibir vários desenhos que haviam sido banidos ou perdidos por múltiplos motivos, desde os da Segunda Guerra Mundial até os que continham fortes estereótipos raciais. Com uma audiência aceitável, o show se encerrou depois de 10 anos no ar, ainda sendo lembrado por seus importantes registros históricos de desenhos animados. Nível 5. As Profundezas. Antes de Coragem. Coragem, o Cão Covarde foi um desenho que marcou muito a criançada dos anos 2000 pelo seu estilo aterrorizante capaz de dar medo até na criança mais corajosa, que mesmo tendo pitadas traumáticas para as crianças da época, ele ainda ficou marcado como um ícone dos desenhos da época, o que fez com que sempre tivesse aquele pessoal que sente um gostinho de quero mais. E é então que em 2018, após algumas negociações, a Boomerang anunciou no Facebook que fariam uma série prequel de Coragem, mostrando o Coragem ainda filhote antes de ser acolhido pela Muriel. A série também teria momentos sombrios que nem o desenho original e focaria em expandir a história tanto do Coragem quanto de Lugar Nenhum. Porém, o plano foi sofrendo alterações até se tornar outro projeto, que é provavelmente o crossover com Scooby-Doo. Mesmo com o fim do conceito original, pelo menos o piloto foi divulgado, revelando como e quem são os pais biológicos do Coragem, assim dando algumas migalhas para quem queria mais da história do desenho. Todos os objetos de Elmer estão vivos. Em O Incrível Mundo de Gumball, nós acompanhamos diversos personagens, desde animais humanoides até objetos e conceitos personificados. E nesse segundo exemplo, os fãs perceberam algo estranho. No caso, o clássico paralelo do Pateta e Pluto, de haverem seres personificados e ao mesmo tempo também existir o objeto inanimado que o ser representa. No caso, o dos planetas desse universo, mas que ainda era um pouco demais para poder afirmar. Esse estranhamento acabou sendo respondido quando na sexta temporada foi lançado o episódio A Revolta, cujo revela que pelo menos alguns dos objetos de Elmer têm consciência. Inclusive, o episódio é focado em como os objetos são maltratados, descartados por versões melhoradas deles. Apesar de peculiar, esse episódio acabou confirmando uma dúvida incessante de muitos dos fãs, mesmo que para isso fosse necessário acolher a peculiaridade em questão e todas as questões que ela causa, como constante maltrato e morte desses seres. A infância de Ivan. A infância de Ivan é um clássico dos filmes preto e branco. Nele, nós acompanhamos um garoto órfão de 12 anos chamado Ivan que é forçado a sobreviver aos horrores presentes em uma guerra mundial, sendo considerado uma obra extremamente fria e crua que retrata o terror de uma guerra, tornando um filme pesado até para o público adulto. Com tudo isso em vista, você deve estar se perguntando o porquê raios de um filme como esse estar nesse iceberg. E é bem simples. Em 2009, em uma manhã normal, a Cartoon estava passando sua programação padrão do dia. Mas quando as crianças ligaram a sua televisão esperando ver algo como Ben 10 ou Jovens Titãs, eles acabaram se deparando com a infância de Ivan. Depois foi dito que esse erro havia sido porque o canal vizinho da Cartoon, o TCM, estava passando o filme e por azar acabou dando interferência com o canal da Cartoon, fazendo com que houvesse uma troca de programações. O ocorrido acabou marcando muitas crianças que provavelmente nunca nem teriam contato com o filme, o que também a tornou uma espécie de curiosidade lendária por sua magnitude,
sendo muitas vezes relembrada em fóruns online. O incidente de Boston. Aqua Teen é um dos desenhos mais polêmicos do Adult Swim, devido a seu humor que muitas vezes passa dos limites, até para quem gosta de piadas mais pesadas, mas que mesmo assim ainda consegue ir se renovando para novas temporadas e mais novos absurdos, com o desenho permanecendo na ativa até os dias de hoje. Porém, mesmo com uma boa audiência, eles ainda tentaram ousar na hora de fazer sua divulgação. Em 2007, a equipe do Aqua Teen decidiu fazer uma campanha de marketing para o desenho. Para isso, ao invés deles fazerem algo mais usual como anúncios ou publicações ou parcerias, eles decidiram fazer diferente. Eles criaram múltiplas placas de LED com o formato de muninites, mostrando o dedo do meio, e depois espalharam essas placas por Boston. Mas o que eles não esperavam é que os policiais não entenderiam que aquilo era uma propaganda e que eles achariam que aquelas placas eram bombas improvisadas, o que resultou na paralisação da cidade. Por fim, o ocorrido foi tão impactante que fez com que o antigo vice-presidente da Cartoon, Jim Samples, renunciasse seu cargo na empresa por ter deixado aquilo ocorrer durante a sua supervisão. O evento é constantemente nomeado como um dos maiores fracassos de marketing na história, tendo sido apelidado na época de Atentado de Boston. Terra à vista. Como todos já sabem, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, sendo o primeiro dos países da América a ser adentrado pelos europeus. E em comemoração ao aniversário de 500 anos do Brasil, a Cartoon fez uma minissérie de curtas intitulados de Terra à Vista. Nele, nós vemos vários dos personagens mais famosos da Cartoon interagindo entre si, com todos eles sendo exploradores portugueses em navegações para o descobrimento do continente americano, tendo interações e momentos icônicos, como quando o Johnny Bravo mandou o Dexter calar a boca porque ele não é flamenguista, e muito mais tipos de interações que, se você pesquisar, você deve conseguir encontrar sem muitos problemas. Além dos momentos gerados pela minissérie, ela também tem um fator muito interessante de que ela foi a primeira vez em que houve uma animação produzida totalmente por brasileiros que envolvia personagens norte-americanos. Bumpers da Copa do Mundo de 2014. De forma semelhante ao tópico anterior, esse tópico também se refere a uma produção da Cartoon visada para a América do Sul. No caso, em 2014, com todo aquele clima de Copa sediado no Brasil, a Cartoon Network decidiu produzir alguns curtas para os países sul-americanos. Quase todos os curtas se tornaram lost medias com o tempo, fazendo com que possivelmente eu nem consiga achar alguma imagem para ilustrar para vocês. Entretanto, mesmo com a falta de informações, ainda se tem relatos. Segundo eles, os personagens costumam reagir aos resultados dos jogos, comemorando ou se lamentando na vitória ou na derrota. Além das vinhetas no canal da Cartoon, eles também fizeram um jogo de futebol contendo os personagens de seus desenhos, que até os dias de hoje ainda está disponível para ser baixado na App Store. Curtas de acampamento de verão. Algo que pouquíssimos sabem é que, apesar de ser um grande desenho da era dimensional da Cartoon, o conceito de acampamento de verão tem idade para ser do começo da era Shacked. O primeiro protótipo do desenho foi feito em 2011 como o filme de graduação da criadora da série, com o foco sendo no Oscar e uma outra criatura tentando salvar o seu irmão Alex de dentro de uma baleia. Após o fim da faculdade da criadora do desenho, ela foi tendo que focar em outros projetos enquanto refinava um pouco mais o seu projeto de faculdade, tendo participações consideráveis em desenhos como Hora de Aventura. Até que, finalmente, em 2016, foi oferecido como um curta de 9 minutos para a Cartoon, sendo finalmente aceito para receber sua versão final. Além da evolução das versões do desenho, eu também gostaria de ressaltar que o evento, que é um dos projetos que ela fez após a faculdade, ajudou muito ela para encontrar o estilo visual e emocional que ela desejava ao seu projeto, tendo efeito significativo no desenho que conhecemos. Final alternativo de Histórias de Terror do Parque, parte 2. Ao decorrer das temporadas, apenas um show teve vários episódios especiais de Halloween. Neles, os personagens contavam histórias de terror para os outros.
para ver quem contava a melhor história, com cada especial desses sendo amplamente amado pelos fãs do desenho. Todavia, na segunda parte do especial de Halloween da quinta temporada, a versão que foi pro ar acabou tendo o seu final rejeitado e trocado no episódio. No episódio, nós vemos que os personagens estão contando histórias para passar o tempo, enquanto eles vão para uma festa tendo o carro guinchado. No final, que viu a luz do dia, nos é revelado que eles acabaram batendo o carro e virando fantasmas. Mas no final original, era na verdade para eles já terem morrido no primeiro acidente. O motorista não seria nada mais, nada menos que um fantasma ou algo do tipo que estaria levando eles para o outro mundo. E no fim, eles ainda passariam em frente ao local do acidente, em que veríamos os corpos deles cobertos e com vários paramédicos em volta. Como esperado, essa versão foi barrada pelos manda-chuvas da Cartoon, que fizeram o final ser refeito para ficar menos assustador. Nível 6. O Abismo. Professor Utônio e o Samurai Jack. Tanto Meninas Superpoderosas quanto Samurai Jack são desenhos extremamente populares da Cartoon dos anos 2000 e que têm um estilo de animação muito semelhante. Todos esses fatores foram responsáveis por fazer com que os fãs criassem a teoria de que o Professor Utônio e o Samurai Jack seriam na verdade a mesma pessoa. Pelo que eu encontrei, a teoria tem duas vertentes principais. A primeira das duas é a de que Aku surgiria e instauraria o caos no mundo, matando as meninas superpoderosas e destruindo tudo, o que faria com que o professor Utônio teria começado a treinar e saído em uma jornada de vingança contra o Aku. Na outra versão, o professor Utônio teria perdido as meninas superpoderosas e, devido à dor da perda, teria criado uma máquina do tempo e teria ido ao passado para criar uma nova vida sem nada que o lembrasse de seu passado, tendo um novo nome, ocupação e objetivo. Outras supostas provas que usam para argumentar isso é que existem algumas leves referências a meninas superpoderosas em Samurai Jack. Porém, para jogar água fria nas expectativas dos fãs, o Tartakovsky, criador de Samurai Jack, confirmou que a teoria é falsa e que as séries não se passam no mesmo universo. Me sinta, me veja, Gnomo. Esse é o nome de um dos episódios mais anormais de Meninas Superpoderosas. O episódio em questão é um musical que, para vocês terem noção, foi banido na maioria dos países do mundo, mas claro, não no Brasil. O episódio começa com o puro caos acontecendo na cidade de Townsville, e mesmo que as meninas superpoderosas se esforcem para deter os criminosos, eles são demais para o trio. Então, do nada, surge um gnomo mágico que faz uma oferta para as meninas. Ele diz que trará a paz eterna de Townsville caso elas aceitem perder os seus poderes e as pessoas perderem a sua liberdade, o que elas aceitam depois de pensar um pouco. A princípio, tudo parece ter dado certo. O gnomo fez a sua parte do acordo e criou a paz. No entanto, isso fez com que as pessoas criassem cultos sobre o gnomo, o que fez com que ele assumisse o poder de Townsville e desaparecesse por se tornar algo mau, levando junto o acordo que haviam feito. Esse episódio acabou gerando várias interpretações a respeito do que ele simboliza. A primeira interpretação do episódio é de que ele faz alusão a religiões, especialmente ao cristianismo, pelo fato de um dos principais crentes do culto ser um cabeludo e por aparecerem várias vigas de metal que se assemelham visualmente a cruzes. Outra interpretação que algumas outras pessoas tiveram foi a de que a proposta oferecida pelo gnomo seria uma alusão ao idealismo comunista, uma sociedade utópica ao custo de perder parte de sua liberdade. Além do fato de que, quando as meninas vão protestar, o professor Utônio levanta a bandeira dos Estados Unidos, que simbolizaria a luta anticomunista que foi vista por anos e anos e anos no ZEUA quando o comunismo se expandiu. Ben 7. Nos anos 2000, Ben 10 era um dos maiores desenhos de todos, sendo referência na área e um dos desenhos mais icônicos de todos os tempos. Consequentemente, pelo sucesso do desenho, é claro que surgiria uma cópia, mais especificamente,
uma série live action tailandesa chamada Ben 7, e que conta a história de um garoto chamado Ben, que estudava artes marciais, mas que por acaso acabou entrando em contato com uma espada que depois se transforma em um cinturão, e que lhe dá o poder de se transformar em 7 seres diferentes, com cada um desses seres sendo uma espécie de paródia de um personagem ocidental famoso, como o Flashman, o Hulkman, o Iron Man e o Spider-Man, com todos os exemplos dados sendo referentes a heróis populares da Marvel e da DC. Independentemente da dificuldade de obter informações da série, ela ainda se tornou muito popular pelas comparações a Ben 10, sendo constantemente referenciada em fóruns online, principalmente para zoar do CGI extremamente feio e barato, transformações preguiçosas e figurino que dói os olhos. Jeremy é o irmão do Clarence. Clarence Otimista é um desenho que, por mais que não fosse muito pensativo, ainda deixou muitos mistérios em aberto, e um dos principais dele é a respeito do Jeremy. O Jeremy apareceu apenas no episódio Nos Sonhos da primeira temporada, mas só essa aparição já foi suficiente para fazê-lo ser lembrado por todos que viram o desenho. No episódio, o Jeremy aparece nos sonhos lúcidos do Clarence como uma espécie de guia mental do Clarence, guiando ele por toda a jornada daquele episódio. E quando o Clarence sai do sonho, eles se despedem, e nunca mais vemos o Jeremy. Tudo isso fez com que os fãs começassem a teorizar sobre quem ele é ou significa. A principal das teorias afirma que Jeremy é o irmão falecido do Clarence. Os argumentos que reforçam a teoria é que o Jeremy é extremamente parecido com o Clarence, quase como se fosse uma versão mais calma dele, que isso implicaria o porquê do Clarence dormir em um beliche, mesmo sendo supostamente filho único, e que antes do Clarence ir, o Jeremy pede como suas últimas palavras para o Clarence não se esquecer dele, significando que ele poderia ser algo mais do que somente um ser totalmente feito pela subconsciência do Clarence. Brain Rush. Desde sua criação, a Cartoon sempre teve o foco de produzir desenhos animados para o público juvenil, tanto que o nome do canal literalmente significa Rede de Desenhos Animados. Mas, por mais estranho que pareça, em 2009 a Cartoon criou um bloco chamado CNReal para tentar competir com as séries de seus rivais, com todo o bloco no geral sendo massacrado pelos fãs que não gostaram da ideia e muito menos da execução. Porém, uma dessas séries acabou sendo mais proeminente em alguns sentidos, no caso, Brain Rush. A série é um game show de 6 episódios em que os apresentadores ficavam em um parque de diversões e escolhiam algumas pessoas que fossem na montanha-russa para ter a chance de ganhar até $5.000 se concluíssem as 3 etapas, que em geral eram desafios de perguntas e respostas sobre o parque de diversões, com cada etapa dando dinheiro a quem passou e eliminando os que erraram. Juntamente ao seu bloco, Brain Rush foi duramente criticado pelos espectadores por também ser uma cópia de Cash Cab, só que em montanhas russas e com um formato de série que nem os da Disney. Macacos Arco-Íris. KND foi um grande desenho da Cartoon. Nele acompanhávamos a turminha do bairro, cujo tinha o objetivo de sobrepujar os adultos chatos e autoritários, se unindo na Casa da Árvore, sua fiel e segura base de operações, um lugar tecnológico em que eles podem se reunir para as operações. Mesmo com o fim do desenho original e suas aventuras, os fãs continuaram a querer mais conteúdo desse universo, e como resposta a isso, em 2015 foi criado um website chamado Rainbow Monkeys. Entrando no site, você se depara com a cabeça de um macaco que, se você apertar no nariz dele, muda para uma tela pedindo uma senha, que no caso está aparecendo aí na tela, e que, se inserido corretamente, te leva imediatamente para um vídeo no YouTube que é nada mais nada menos do que uma espécie de trailer de uma nova versão de KND, que desde quando recebeu esse trailer ainda não teve mais avanços para se tornar um projeto real,
fora uma petição feita pelos fãs para que a Cartoon desse uma chance e aceitasse a ideia. O cancelamento de Infinity Train. Surgido em 2019, Infinity Train é amplamente considerado o melhor desenho da era dimensional da Cartoon, sendo lembrado por alguns até como uma espécie de sucessor espiritual de Over the Garden Wall, por também ter começado como uma minissérie cheia de mistérios, com espaço para várias teorias e com premissas e assuntos mais sérios. Contudo, ainda tendo a diferença de que o planejamento original de Infinity Train era o de deixar de ser uma minissérie para se tornar um desenho de 8 temporadas que, em cada uma delas, contaria uma história protagonizada por um personagem diferente. Geralmente, personagens já estabelecidos em temporadas anteriores do desenho. Entretanto, mesmo tendo sido muito gostado pela audiência, Infinity Train foi cancelado em 2021, na sua 4ª temporada. O motivo oficial do cancelamento da série, que foi dado pela Warner, é o de como o desenho já era mais maduro do que a média da Cartoon e ainda teria uma adulta como protagonista da sua próxima temporada, eles teriam cancelado por achar que a série não seria interessante o suficiente para o público infantil. Além do motivo revelado pela Warner, os fãs ainda acreditam que o motivo principal para o cancelamento foi que, mesmo sendo muito amado pelos fãs, a série não era tão conhecida pelas crianças quanto os outros sucessos da Cartoon, fazendo com que eles cancelassem Infinity Train para focar em obras mais rentáveis. Todavia, mesmo com o cancelamento, os fãs ainda continuaram insistindo e desejando as outras temporadas. Então, como golpe final, a HBO ainda excluiu o desenho de seu catálogo, fazendo com que ele só possa ser achado por sites piratas. Métodos esses que até foram incentivados pelo criador da série depois da exclusão de Infinity Train do catálogo da HBO, assim fazendo com que o desenho quase que se tornasse uma lost media. Nível 7. O Limbo. Nickelodeon usou artes de Mau Mau. Para os que não conhecem, Mau Mau é um desenho criado em 2019 pela Cartoon. Na série, nós acompanhamos as aventuras de Mau Mau, um gato preto nascido de uma família de heróis que cresce focado em se tornar um guerreiro que luta pela justiça junto de seus amigos. Mesmo não sendo o desenho mais aclamado pelo público, Mau Mau ainda é considerado um desenho bem sólido, pelo menos o suficiente para passar com frequência na programação da Cartoon nos anos seguintes de seu lançamento. Tendo isso em vista, é imaginável a surpresa que não deve ter sido para as pessoas da época quando viram que em uma publicação do Instagram da Nickelodeon havia uma arte escondida do Mau Mau na postagem. No caso, a publicação em questão era um story de comemoração ao Halloween, com vários gatos pretos na tela, o que a princípio parece ser normal. Entretanto, se você olhar ali no cantinho da imagem, você consegue reparar a presença do Mau Mau. Na época em que isso aconteceu, a Nick já havia tido situações semelhantes com outros personagens de outros lugares, fazendo com que o pequeno detalhe não passasse despercebido para as pessoas. Big Bang. Como muitos tópicos desse iceberg, essa é mais uma obra que contraria a intenção original da Cartoon de fazer apenas desenhos. Nesse caso, sendo um programa de fantoches que continha alguns momentos em 2D no programa. Nele, nós acompanhamos Shelly e Bag, cujos são respectivamente um cachorro feito de retalhos e uma bolsa que carrega materiais educativos. Ambos vivem na loja de conveniências em que a Molly, uma humana que trabalha e interage de maneira amigável com eles. Além desses personagens, a série ainda tem vários segmentos em que acompanhamos outros personagens com outras histórias. Aqui no Brasil, a série ficou mais conhecida pela TV Cultura, que também exibiu o desenho dos anos de 1997 até 2001. Inclusive, uma outra curiosidade muito legal desse desenho é que os fantoches de Big Bang foram feitos pela Jim Henson Company, a mesma que foi responsável por criar todos os fantoches dos personagens de clássicos como os Muppets e a Vila Sésamo. Cartoon Network. Pela milésima vez nesse iceberg, o tópico é referente
a um projeto da Cartoon visando o Brasil. O incentivo em questão foi para os animadores e desenhistas brasileiros. A campanha era sobre adaptar tirinhas de artistas brasileiros para colocá-las como vinhetas e bumpers no canal durante o tempo do evento, com direito à narração do Manolo Rey e da Fernanda Baroni. Alguns dos personagens que foram selecionados pela Cartoon são o herói Overman, o rebelde Geraldão e os adolescentes Luke e Tantra, tendo sua participação em um grande canal do mercado animado. Além desse primeiro evento na Cartoon, o Adult Swim acabou pegando a ideia emprestado e fez a sua própria seleção de histórias, mas agora com uma seleção de histórias mais livres para adentrar no tema, estilo de humor ou qualquer outra característica que desejasse, permitindo com que as obras que tivessem se contido na Cartoon pudessem ter mais liberdade sobre o seu conteúdo e identidade, seguindo mais fiel ao material original. Andrew Jackson era canibal. No episódio 10 da primeira temporada de Clarencio, em Caça ao Dólar, nós acompanhamos o Clarencio saindo em uma caça a uma nota de $20 que a mãe dele havia lhe entregado para comprar suprimentos quando necessário. Então, em um momento do episódio, enquanto acontecia algo importante para o plot do episódio, um personagem bem secundário, Mala Kevin, grita no fundo: Andrew Jackson era canibal, pesquise. Esse elemento acabou chamando a atenção de muita gente, por, primeiro, ter sido uma menção a canibalismo em Clarencio, e por, segundamente, ser a menção de alguém que existiu na vida real. Pesquisando mais a respeito sobre quem é Andrew Jackson, você descobre o porquê ele foi relacionado ao canibalismo em um desenho. Em 1828, quando o Andrew se candidatou à presidência, ele acabou ganhando muitos rivais e, consequentemente, em suas campanhas eleitorais, esses rivais se uniram para difamar ele. No caso, enchendo de panfletos que diziam que ele comia carne dos índios nativos do Zewa, pelo fato dele ter executado vários indígenas e não ter tratado muito bem os ainda vivos, fazendo com que se fosse tendo uma lenda que posteriormente, muito tempo depois, ainda é propagada. Clara Evangelion. Em todos os meus icebergs, incluindo esse próprio aqui, eu já citei várias contas de membros da produção de qualquer obra, o que revela e agrega muito à mídia, ou que pelo menos consegue entreter a gente. Contudo, o provável evento mais anormal desse meio é o de Clarencio o Otimista, pois, diferentemente de todos os outros que são focados em momentos entre os personagens vivendo suas vidas, interagindo entre si, ou focando em mostrar detalhes da produção da animação ou dos storyboards, o de Clarencio é uma página no Tumblr chamada Clarvangelion, que foi criada pelos escritores de Clarencio para, por algum motivo, postar desenhos de cenas e memes do anime de Evangelion, só que com os personagens de Clarencio no lugar dos de Evangelion. Em particular, o Jeff aparece em quase todos os desenhos como uma versão do Shinji, tendo até uma caneca do Jeff naquele meme do Shinji segurando a caneca dele. Pelo que eu encontrei, aparentemente o único motivo para terem feito essas artes é o de que os membros da produção de Clarencio compartilham um amor incessante de Evangelion e pensaram, por que não? Sendo esse o mais provável motivo dessas artes. Crouten no Track. Esse nome começou a ser usado desde meados de 2000 e pouco para geralmente se referir a uma versão maligna ou amaldiçoada da Cartoon, que, segundo as mesmas histórias, seria acessível se você entrasse no canal da Cartoon Network europeia da meia-noite até as 3 da manhã. Essa versão teria como diferenças a grade, que incluiria todos os episódios banidos e alterados do canal, como episódios com finais infelizes, em maioria com muita violência e mensagens subliminares. Outra diferença que essa versão teria em comparação ao original é a de que as vinhetas teriam cores sombrias para representar o mal que há naquela variação da Cartoon. Como vocês já devem ter percebido, essa lenda é falsa, mas ainda assim teve uma influência muito grande na vida real, com diversas pessoas fazendo coisas como versões de logo alterada e até personagens. O meu palpite para o que inspirou a lenda
é o de que ela pegou um pouco daquele dizer que se tinha sobre o Adult Swim, de uma versão da Cartoon só com coisas pesadas direcionadas para adultos, juntou com as diversas lendas da versão perdida de tal desenho, e para finalizar, inverteu o nome da Cartoon Network. Encontrando o Pequeno Time. Se você já viu o Incrível Mundo de Gumball, você já deve conhecer a capacidade de inserir elementos bizarros em situações cotidianas com uma impressionante naturalidade, sendo algo bem comum e básico ao decorrer do desenho. Entretanto, no episódio A Educação, acontece o caso mais anormal já visto em um episódio do desenho, e que surpreendentemente ainda é um momento não tão discutido entre o público. No episódio, o Gumball e o Darwin falam pro Larry que a escola é um saco e que não serve para nada, o que desencadeia nos dois trabalhando nos empregos do Larry para fazer com que eles percebam o quão boa é a época da escola, passando por uma vasta lista de empregos, desde entregadores até caixas de supermercado. Porém, um desses foi diferente dos outros. No caso, o de que quando eles estão trabalhando no shopping de Elmore, aparece uma senhora que disse estar procurando o seu filho, o Pequeno Time, que segundo ela tem 2 metros de altura, bigode e se perdeu em 1975 no estado de Nova Jersey. Aqui, os meninos já se sentem desconfortáveis, mas decidem deixar ela tentar chamar o Pequeno Time. Só que, diferente do esperado, ela começa a cantar a seguinte música para chamá-lo: faça um bolo e encha com a carne que eu trouxe. O gosto das suas mãos deixam os biscoitos mais doces. O orgulho da mamãe está bem estufado, cheio de madeira até ficar dourado. A reação dos outros personagens é de completo choque, com todos os presentes no local ficando embasbacados. Contudo, ainda tem mais. Depois de cantar a música, o Pequeno Time realmente aparece e começa a lamber o dedo de sua mãe. Outra coisa que dá ênfase no teor da cena é que o Gumball fala para ela ir até o endereço da delegacia, o que para o universo de Gumball é bem comum, com muitas situações absurdas em que a polícia nem é considerada. Analisando a música, eu consegui reparar os principais detalhes que lhe dão esse tom em cada verso. No primeiro, o que diferencia é o fato dela não especificar nada sobre a carne, além de que foi ela quem a obteve. No segundo, é ela dizer que o gosto das mãos são bons, de forma que não fosse como pelas mãos que fizeram, mas sim como se as mãos fossem dos biscoitos. No terceiro verso, o está bem estufado pode ser tanto por seu filho ter se saciado, quanto por algum corpo estar estufado, talvez por tipos de recheio. Por fim, o último verso cita que ele está bem dourado, praticamente confirmando se tratar de uma receita. Outra coisa que piora o cenário é que a mulher fala que tem que alimentar seu filho, e para isso ela pede 3 coisas: um saco de lixo, um gambá, um taco de beisebol. Com nesse momento, o Gumball dizendo para ela que se ela pedisse isso na delegacia, ela receberia. Sobre os itens requisitados, o taco de beisebol seria para atacar alguém, o saco de lixo seria para carregá-la, e o gambá, que apesar de ser menos óbvio, ele pode ser usado com o intuito de ser colocado junto do saco para justificar o cheiro do corpo, ou dependendo da intensidade, até sobrepujá-lo. Enfim, ainda tem mais um fator que cobre essa cena, que no caso é que também é muito singular para o desenho, a situação de que ele se perdeu em Nova Jersey no ano de 1975, que nem sequer é perto do momento em que a série se passa, o que fez com que os fãs pesquisassem para ver se tinha acontecido algo em Nova Jersey nesse ano. E a resposta foi sim. No ano de 1975, 2 jovens desapareceram e nunca mais foram vistos. Mesmo que talvez seja um pouco demais associar os 2 casos, não deixa de ser incomum que eles tenham citado uma data e local, ambos tão específicos e distantes do desenho, e que ainda se alinhem com o ocorrido. Eu te agradeço por ter visto o vídeo até aqui. Te peço para deixar o like e se inscrever se você gostou desse vídeo. Eu passei horas e horas editando isso aqui, tanto que o vídeo até acabou atrasando um pouco.
Então eu gostaria muito que você deixasse esse like, se inscrevesse, porque isso ajuda muito, aí tal qual como eu já falei ali no intervalo entre camadas. Eu também te recomendo assistir a minha playlist de icebergs, com destaque o meu iceberg de Gumball, que conta muitas coisas que não apareceram aqui. Ou se você quiser ver algum outro tipo de vídeo que ainda mantém a pegada mais analítica de um iceberg, eu também posso te recomendar o meu último vídeo em que eu analisei todo o personagem do Yuji Itadori, de Jujutsu Kaisen, até o arco de Shibuya. Enfim, obrigado por ter visto até aqui e falou!